Você está no meu canal de espiritualidade, exatamente, que o Diego Barreto, e nesse canal eu falo sobre aquilo que são coisas vinculadas à minha formação teológica, aquilo que eu encontro na Bíblia, aquilo que eu acho que é espiritual e que eu acho que vai ser importante para a sua vida. E eu vou começar uma série aqui. Esse vídeo não é o primeiro da série, mas eu vou começar uma série depois desse vídeo, uma série sobre dinheiro, exatamente. A relação dele com as questões do cristianismo. E eu não vou falar, não é a série de dinheiro, a pessoa já pensa assim, ele vai falar de prosperidade, que Deus vai dar dinheiro pra gente, não é isso? Não. É exatamente sobre isso que eu quero falar, mas não nesse tom, né? Não é isso, disso que se trata. Nós vamos falar sobre qual que é a relação do dinheiro hoje, com a vida do cristão, com o reino de Deus. Tá? E eu vou fazer isso porque, obviamente, vocês sabem que eu tenho um canal de educação financeira e de filantropia chamado Filantropando, e nesse canal eu estou ensinando educação financeira para as pessoas ali. E eu acho que é importante eu trazer algumas noções, principalmente na relação que há entre isso e o cristianismo, entre isso e a teologia. Eu não sou o único teólogo formado em economia, eu não sou formado em economia, mas eu tenho algumas formações na área e estou atuando na área no momento. E há vários, na verdade. Deixa isso para a série do dinheiro, tá? Na série do dinheiro eu vou falar sobre coisas que são bem interessantes, que tem tudo a ver com isso, que é as relações humanas em volta do dinheiro. As relações humanas têm tudo a ver com a teologia, tem tudo a ver com o cristianismo. Vou começar essa nova série, fica ligado, se inscreve no canal, bate o sininho aí para você poder saber quando vai sair os próximos vídeos. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é um equívoco. Um equívoco. Hoje eu vou falar sobre um equívoco, um texto mal lido e mal interpretado da Bíblia que acaba trazendo um problema na hora que a gente vai doar. Então eu vou falar sobre essa relação com a doação. Quando a gente vai doar dinheiro, obviamente a gente não fala para as pessoas ou não quer mostrar o quanto a gente está doando. Há dois motivos. Há um motivo não cristão, que é simplesmente eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho dinheiro, eu não quero que as pessoas saibam que eu estou doando para alguém, porque mais alguém pode querer doação e eu não vou poder dar para mais alguém, ou não quero que mais alguém cobre de mim ou peça a mim. Então esse é o motivo não cristão, motivo mundano, né? Quando eu falo mundano aqui é comum. E existe um motivo religioso, existe sim aqueles que vão dizer assim, não, mas Jesus falou que quando você vai dar sua esmola ou vai dar sua oferta, ninguém pode saber o quanto você está dando. E qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que nem é a questão de o quanto está dando, se você está dando, diz o texto, né? As pessoas trazem isso para o cristianismo. As pessoas não podem saber nem que você está doando. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso esconde todos os atos de bondade que estão acontecendo nesse exato momento. Muitos desses atos de bondade que estão acontecendo, por estarem sendo escondidos, passam a noção de que eles não estão ocorrendo. Passa a noção de que não há esperança, não há pessoas realmente com corações convertidos, não há pessoas que estão agindo de maneira diferente, porque tudo permanece como sempre foi, e a gente não consegue ver e enxergar esse tipo de coisa acontecendo. Quando aparece aqui ou ali, normalmente quando escapa esse tipo de informação, quando a gente vê uma situação que não se previa que fosse exibida e de repente a gente está vendo, aquilo enche o nosso coração de esperança. Quem aqui nunca ficou com vontade de ajudar outras pessoas quando viu alguém ajudando outra pessoa? É contagioso, né? Eu falo isso inclusive lá no meu canal de filantropia, quem ajuda contagia. Vou colocar aqui o canal para você saber onde que é e ir lá e assistir lá também os conteúdos de lá. Mas você fica contagiado, você quer ajudar quando você vê alguém ajudando, então é importante que algumas ações, de uma maneira determinada, né, de uma maneira que eu vou explicar aqui, elas apareçam. Mas muita gente não gosta dessa ideia, inclusive o meu próprio canal de filantropia lá, muita gente fala assim, poxa, mas e aí, você vai mostrar o que está acontecendo, o que está sendo feito? E agora? Mas a gente pode fazer isso? Tudo isso por causa de um texto que está sendo mal lido, que eu vou ler para vocês aqui, que é o texto de Mateus capítulo 6, Sermão do Monte de Jesus, onde ele diz assim, capítulo 6, verso 1, diz assim, guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, não tem recompensa junto a Deus. Deus não vai te recompensar se você
exercer a vossa justiça diante dos homens. Ué, mas é engraçado, Mateus capítulo 5, verso 16, ou seja, no mesmo sermão, a não ser que Jesus tenha um problema de amnésia, no mesmo sermão, alguns minutos antes, ele fala assim, capítulo 5, verso 16. Ele fala bem assim, ó. Então, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus, me ajuda. É para verem as boas obras e entenderem que Deus existe? Ou é para não verem as minhas obras? Porque logo em seguida o Senhor fala assim que guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens. E do outro lado você fala, deixa eles verem as vossas boas obras. O que está acontecendo? Bom, primeiro que boas obras e justiça são coisas separadas, para começo de conversa. Mas eu vou aqui continuar na mesma lógica. Por que de um lado eu posso mostrar e do outro lado eu não posso mostrar? É que falta a gente ter interpretação de texto. Então vamos lá, vou ajudar. Vamos continuar lendo a perícope, vamos continuar lendo o trecho. Verso 2 diz assim, ó, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, primeira coisa, ninguém está tocando trombeta de verdade aqui. Isso aqui não é um texto literal. Isso aqui é um texto em que ele está falando assim, ó, não alardeie, não divulgue, não exiba, não chame atenção para que vejam, né? O quê? A sua esmola, quando deres sua esmola, não façam isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, o cara que quer se exibir, o cara que quer se mostrar, o cara que alardeia, o cara que aponta para si mesmo, esse cara, ele vai receber a glória dos homens. E isso é tudo que ele vai receber. Ele está dizendo assim, essa é a grande recompensa desse cara. Não tem mais recompensa em lugar nenhum, no céu, lugar nenhum. Deus não vai mais recompensar ele de nada, não tem mais. Porque ele já escolheu que recompensa ele quer. Ele quer a glória dos homens. E isso é tudo que ele vai ter. Ele já recebeu sua recompensa. É isso. As pessoas vão olhar para ele e falar assim, nossa, como você é bom. E vão se esquecer logo em seguida. Né? E aí foi aquilo. Aquilo ali foi tudo que ele pôde receber e é tudo que ele irá receber. É isso que Jesus está dizendo. Então aqui está o detalhe muito importante. Antes de eu ler o detalhe, vamos ler mais um verso que ele é mais forte ainda. Ó. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. É forte demais esse texto, né? Novamente um texto que não é literal, porque isso não é possível. Mas ele está dizendo assim, ó, esconde a ponta da tua mão esquerda e não vê o que tua mão direita está fazendo. Né? Verso seguinte, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando você tenta achar glória diante dos homens, tudo que você vai receber é a glória dos homens. Mas quando você faz sem querer que os homens vejam, sem querer que os homens te deem glória, aí Deus vai te glorificar. E aí ele fala assim, por isso tem que fazer em secreto. Aí a gente fala, então tenho sempre que esconder quando der esmola, tenho sempre que esconder quando eu fizer um ato de uma coisa boa para alguém, porque quem vai me recompensar é Deus quando eu estiver escondendo. Então o que você não está entendendo aqui desse texto é o seguinte, o texto não está falando sobre o que acontece na parte exterior. Enquanto que o texto de Mateus capítulo 5, verso 16 está falando assim, ó, que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo, o fruto do Espírito na vida de vocês, as boas obras, a graça entrou na sua vida, você está vivendo, elas vão olhar para o seu comportamento e vão dar glória a Deus, porque estão vendo o fruto externo daquilo que vocês estão fazendo. Nesse trecho, no capítulo 6, ele não está falando de fruto externo, ele está falando de intenção. O que está no seu coração, o que está na sua intenção, com que fim, com que motivação você faz as coisas. E a motivação é o que está dentro, não é o que está fora. O que está fora é o efeito, é o fruto. E o que está dentro é a motivação, a intenção que gera a ação. Qual que é a sua intenção? Capítulo 6, no verso 1, ele fala, guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim, propósito, destino, motivação de serdes vistos por eles. Isso aqui é um juízo interno. Ele não acontece de maneira externa, ele acontece de maneira interna. Eu não sou capaz de dizer
quem é hipócrita ou quem não é. Quem é capaz de dizer é Deus, porque Ele sabe o que está no coração. A gente só vê o que está do lado de fora, mas quem sabe o que está no coração é Deus. E o que Jesus está nos precavendo aqui é para não deixar que no nosso coração surja o desejo de sermos glorificados pelos homens e, com isso, façamos coisas para obter esse fim. Porque você pode ser a pessoa mais espiritual possível. Se por algum acaso você quer se deixar ser percebido como um santo, por mais que você não tenha feito nada, por mais que você, se no seu coração há o desejo de ser percebido como santo, isso é tudo que você vai ter. Quando as pessoas te reconhecerem como sendo alguém santa, isso é tudo que você vai ter. E lá no céu a gente sabe quem você realmente é. Se é que você realmente tem essa ligação toda com Deus, que você está querendo deixar aparecer. Então Jesus ele não está falando disso, do comportamento prático. Ele está falando do coração. Eu não quero que você aí dentro se engane. Eu não quero que você aí dentro deseje ter glória dos homens, porque você está querendo a coisa mais efêmera possível. Você vai ter muito pouco. Tem muito mais para você vindo do Pai. Então é o seguinte, o que você fizer em segredo ninguém está vendo, homem nenhum está vendo, mas Deus está vendo. E Ele te recompensa segundo o que Ele sabe que você é aí dentro. Então o texto não está dizendo que é para você não falar de um dia que você ajudou alguém. Ele está dizendo que se você ajudou alguém e você falar disso para ser honrado, para aparecer, para ser percebido como uma pessoa boa, aí você está perdendo. Você não vai ganhar nada além do que essa percepção dos seres humanos vão ter de você. Por um período de tempo, porque a hipocrisia também se mostra no tempo, né? Uma coisa, a hipocrisia você não consegue saber agora, mas ao longo do prazo ela acaba se revelando. Então é disso que ele está falando. Então se você por acaso tem o desejo de aparecer e contar para os outros o quão bom você é, e deixar os outros verem enquanto você está doando, quando alguém para no sinal e você fala, vou doar, e você pega um dinheiro grande e dá para a pessoa porque você quer que a pessoa do seu lado fale, nossa, como ele tem um coração bom, já perdeu. Agora, eu não vou deixar de doar porque tem uma pessoa do lado do meu banco. E eu não vou deixar de falar que a gente conseguiu fazer cestas básicas. Por exemplo, usando o exemplo do meu amigo lá, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal Filantropando. Aqui do canal, tô pensando que eu tô no Filantropando, né? Lá no canal Filantropando, um dos primeiros vídeos, é um amigo meu que é da periferia, que juntou dinheiro para mensalmente ajudar famílias a fazerem cestas básicas. Ele fazia cestas básicas e entregava elas. Eu não vou deixar de contar essa história. Eu não vou deixar de mostrar o processo que esse cara teve para chegar nisso, porque graças ao processo que o Alexandre desenvolveu, eu consigo mostrar para vocês que com muito pouco você faz demais. E eu consigo mostrar que isso está acontecendo, eu consigo mostrar que tem gente fazendo. E em momento nenhum ele quis aparecer. Eu tive que convencer ele a aparecer. Porque eu tive que falar para ele, cara, as pessoas precisam saber, porque elas precisam ser inspiradas. E aí eu tenho pessoas que me seguem e falam assim, poxa, fiz tal coisa pro fulano, mas não falou para aparecer para mim. Falou assim, a reação que eu obtive foi inacreditável. O jeito que a pessoa reagiu, cara, isso é muito maravilhoso. Aí eu falei, conta essa história, as pessoas precisam ver como é maravilhoso ajudar os outros. Elas precisam saber disso. Isso vai inspirar elas. Aí, não vou contar porque não vai parecer que eu tô querendo aparecer. Olha só, não tem como saber se você está querendo aparecer ou não. Quem sabe é Deus. Então, faz a tua parte. E se você está fazendo de coração a tua parte, e você não quer aparecer, não é o teu desejo ser o bonzinho da internet, não é o meu desejo ser o bonzinho da internet no canal de filantropia, se não é o teu desejo isso, Deus sabe. Agora não esconde as coisas boas que você anda fazendo por causa disso. Eu sei que é uma linha tênue, e eu sei que é difícil, a pessoa tem que se conhecer muito, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente quer aparecer mesmo. Mas a gente não pode deixar de contar as histórias boas. Não podemos, porque história ruim tem o tempo todo. O que a gente mais vê é história ruim aparecendo em todos os jornais, em tudo que a gente lê de notícia, e mesmo que a gente recebe, só tem história ruim. Quando tem história boa, a gente não conta. A gente não, porque não pode contar, porque vai a minha mão direita não pode ver o que faz minha mão esquerda. Lê direito o texto.
Olha o próximo texto, olha só. Verso 5 diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele permanece na mesma linha. Quando se orar, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Repete Jesus, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Ah, então não pode orar em público. Então é o seguinte, a única oração que existe é a do quarto. Se tu orar em público, se você chegou na igreja lá, antes do culto, e resolveu fazer uma oração sentado no banco, não pode, porque as pessoas estão olhando. É disso que se trata, gente? Você vê como a gente usa 2 pesos, 2 medidas? Para o texto da oração, a gente entende que é óbvio que Jesus não está falando, que a única oração que Deus ouve é a que você faz no seu quarto sozinho. É óbvio. Ele está falando do quê? Não ore para aparecer. Não ore para parecer o bom. Não ore para parecer que você é o orador. Não chega na igreja e fica ajoelhado lá orando meia hora só para as pessoas verem, nossa, como fulano ora, né? Porque se for isso que você está fazendo, isso é tudo que você vai ter. Não é disso que Jesus está falando? A gente sabe que não é disso que ele está falando, porque a gente faz oração em público mesmo não estando querendo aparecer. Mas quando é de esmola, a esmola não pode dar, não fale das doações que você fez. E se você é cristão e não fala das doações que você fez, porque você está com medo das pessoas saberem que você ajuda, que diferença faz você do cara do mundo, né? Do cara comum? Vou voltar aqui para a questão do mundo aqui que eu estou falando, é o cara comum, que tem a mente secular, que não tem a mente ligada ao reino de Deus. Que diferença faz? Tá com medo? Ah, é? Aquele que falou para você, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, prometeu que a morte não é capaz de te vencer. E tu tá com medo. É isso. Vejam, o cristianismo vai ter discípulos de Cristo que vão ser reconhecidos por suas boas obras, para que o Pai seja glorificado. É isso que diz Jesus com respeito ao comportamento, ao que é externo. E com respeito ao que é interno, ele diz, jamais faça isso para aparecer. Jamais faça isso para querer ser glorificado pelos homens. Entendeu a diferença? Então conta a sua história. Ajuda e conta sua história. O canal Filantropando está aqui para isso. Se você quiser seguir, está aqui aparecendo. Vai lá e me segue lá. Próximo vídeo eu vou continuar na linha do dinheiro aí. O que tem para a gente saber sobre esse assunto e o cristianismo.